Olá, estamos em mais uma edição do nosso programa A Igreja Quer Saber, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Estamos felizes em poder estar em mais uma edição do nosso programa com você nesse dia. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, a oração. E eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que nos assistem, de aqueles que estão participando conosco. Deus possa abençoar a sua vida sempre. Fique ligadinho porque o nosso programa já está no ar. Muito bem, retornamos aqui com o nosso programa, A Igreja Quer Saber, um programa da Igreja Assembleia de Deus, e o nosso pastor presidente, pastor Josué Gouveia, quero mandar um abraço para ele, que também está nos assistindo. E todos os nossos telespectadores das nossas igrejas e todos aqueles que, enfim, fazem parte deste programa. Aliás, eu também quero mandar um abraço para o pessoal lá do Japão, que tem nos assistido, de Londres. Pastor Gesiel, um abraço. Está nos assistindo também. E eu quero cumprimentar aqui meus companheiros, meus amigos de todos os programas, a Igreja Quer Saber, pastor Reginaldo Cruz, pastor Marcel Rocha, pastor Edmar Oliveira. Deus abençoe a vida de vocês e é um prazer tê-los conosco. Pastor Reginaldo. Pastor Fabiano, mais uma vez, é um prazer estar aqui diante de todas as pessoas que nos assistem, né? No Brasil, Japão, na Europa, enfim, todos aqueles que são edificados, transformados por aquilo que Deus permite, né, que seja falado através do Evangelho aqui no programa A Igreja Quer Saber. Eu quero meus cumprimentos também ao pastor Fabiano, pastor Edmar, pastor Marcel, um abraço ao nosso pastor presidente, pastor José Gouveia. Pastor Marcel Rocha. Pai Senhor, pastor Fabiano, mais uma vez sou grato a Deus por estar aqui, juntamente com esses homens de Deus, né, pastor Edmar, pastor Reginaldo, o senhor também, que ele tem conseguido esse momento de reflexão neste lugar, e a todos que estão nos assistindo, né, todas essas pessoas que o Reginaldo já citou lá no Japão, lá na Inglaterra, e aqui no Brasil, aqui nos bairros, né, em todo Goiás, e sou grato a tudo isso. Amém. Pastor Edmar. Mais uma vez, sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui juntamente com vocês, agradecendo aos pastor presidente que nos concede essa oportunidade. Estamos aí para somar, para falar desse assunto tão importante, né? Muito bem, eu quero aqui fazer menção dos meus companheiros, né? Todos eles são professores aí de teologia, têm estado cooperando com a vida das pessoas no ensino teológico. Então eu agradeço a Deus pela vida de vocês, que são esses semeadores da boa palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a oração. Eu quero ler um texto bíblico para a nossa meditação. Está em Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai, que te vê o que está em oculto. E o teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Essa passagem é muito importante porque aqui nesse momento Jesus está, inclusive, ensinando os seus discípulos a orar. Uma oração que muitos têm como uma oração devocional, mas na verdade ali é um modelo de oração que nós temos na Bíblia Sagrada, onde Jesus vai demonstrar o que nossa oração tem que ter, a forma correta de nós orarmos. E eu acredito que a oração é o que a Bíblia menciona em toda ela, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, que a oração é o meio que nós comunicamos com Deus. Eu tenho uma convicção, pastores, de que o meio pelo qual a gente conhece a Deus é a palavra, mas a maneira de ter intimidade com Deus é através da oração. É aquela questão, às vezes para você conhecer uma pessoa, você tem que passar um tempo com ela, conversar, bater papo, né, como dizem aí numa linguagem bem popular, bater um papo com aquela pessoa e você vai conhecendo ela. Com Deus não é diferente, à medida que você vai orando a Deus, criando intimidade com Ele, você vai tendo também essa intimidade pessoal com Deus. E é esse aspecto que nós queremos observar da oração, como ela funciona em nossa vida, como nós devemos nos portar diante de Deus através das nossas orações. Então nós vamos ouvir aqui uma consideração pelo pastor Edmar. Bom, Fabiano, essa questão da oração é algo que a Bíblia, ela até, de uma certa forma, é bem exaustiva no sentido de nos mostrar a importância de que nós devemos exercer a função da oração, né? É uma arma que o Senhor nos concedeu e que, na verdade, nos ajuda muito no sentido de nós compreendermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, além da revelação que é a Bíblia Sagrada,
As pessoas costumam dizer que orar é falar com Deus, mas ao mesmo tempo também é ouvir a Deus, né? Porque às vezes a gente fala, pede, mas nunca para ouvir. Eu acho que conforme esse texto bíblico aqui que nós estamos, que em voga para a gente poder estudar, ele nos leva justamente à condição que nós falamos, mas também nós paramos para ouvir. É um momento de introspecção profunda entre você e Deus, onde Deus vai te ouvir as suas questões, vai ouvir os seus pontos de vista, suas colocações, mas também ele vai querer falar, é um diálogo, né? Então, com base nisso aí, pastor Reginaldo, nós podemos dizer o seguinte: quando você está orando, você está numa conversa com Deus. E nessa conversa, você fala com Ele, Ele fala com você. Seria isso? Seria. De fato, em termos gerais, a oração, pastor Fabiano, pode ser compreendida como uma das maneiras, né, que Deus permite que a sua criação se envolva com Ele. É através da oração que nós glorificamos, nós o honramos, prestamos nosso tributo, nosso louvor. Então, o envolvimento pessoal da criação, ou seja, de nós com Deus, ele se dá eficazmente através da oração. Então, esse diálogo, essa maneira que a gente conversa com Deus, que nós chamamos de oração, é essencial. Essencial não porque a oração, às vezes, a gente pode pensar do ponto de vista do senso comum, que a oração é para que Deus possa conhecer as nossas necessidades, né? Mas não é. O texto que o pastor Fabiano leu, se você observar, foi Mateus capítulo 6, versículo 6. No versículo 8, Jesus ele dá indicativos que o Pai, ou seja, que o nosso Deus já conhece todas as nossas necessidades, né? Então, se a oração não é para Deus conhecer as nossas necessidades, é para que possamos ter comunhão com Ele. Inclusive, há uns anos atrás, já vi algumas outras pesquisas posteriores, mas essa eu me lembro muito bem, que foi uma pesquisa, pastor Marcelo, que eu vi em uma reportagem em que umas pessoas doentes estavam recebendo medicação, um grupo de pessoas, medicação, e a outra recebia medicação e oração, né, nesses grupos. E outro grupo recebia medicação e somente a oração. Foi percebido, de acordo com essa pesquisa realizada, que as pessoas que receberam oração, mesmo aqueles que recebiam medicação e oração e os que recebiam só oração, teve um progresso melhor do que aqueles que tomavam somente a medicação. Realmente desenvolve isso. Eu estive recentemente na UTI de um hospital, inclusive esse hospital, quando eu cheguei, me identifiquei, eles não oferecem nenhuma dificuldade, somente os momentos ali em que estão verdadeiramente fazendo algum procedimento na UTI. Fora isso, toda pessoa que vai lá orar, pastor, vai lá fazer oração, ele tem acesso livre, porque eles me disseram na portaria que eles acreditam, e já tiveram um exemplo lá de pessoas que estiveram na UTI e a que mais receberam visitas de oração foi as que curaram mais rápido e saíram da UTI. Então, essa é a importância da transformação. Isso é tão interessante que a oração é um mistério, né? Se você observar, é um mistério porque é algo que você, nas suas petições, nas suas intercessões, né? E até na sua adoração, isso é oração. E essas pessoas que realmente estão ali enfermas, estão nos hospitais, e tem essa estatística realmente que o senhor acabou de nos falar, é importante nós analisarmos o seguinte. Quando eu vi essa estatística também, eles falam o seguinte, que as pessoas que recebiam oração, ainda que não estivessem sabendo que as pessoas estavam orando, eles receberam uma melhora bem significativa, né? Isso é interessante, por quê? Porque isso é o meio de liberar, entendeu? O sobrenatural, o poder, né? Os milagres de Deus através das nossas intercessões, para que as pessoas que estão passando por necessidade, estão passando por enfermidade, né? As nossas petições. Então, a oração, na verdade, nós temos que entender que ela não é um monólogo, né? Ela não é um monólogo. Ela é exatamente uma conversa com Deus, né? Uma coisa interessante, esses dias eu estava preparando uma palavra e fiz um paralelo interessante, pastor Edmar. Quando, lá na primeira carta de João, 1:9, a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando você vai para Tiago 5,16, na carta de Tiago, algo interessante ali, né? 5,16, fala assim, olha, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Aí a condicional interessante, o resultado disso, né? Para serem curados.
Então, exatamente, o perdão dos pecados em relação a Deus para a salvação está resolvido lá onde João vai dizer. Mas quando a gente vai falar daqui do plano material entre nós, ao confessar nós precisamos fazer uma oração uns pelos outros para que haja cura, né, daquela pessoa, daquilo que ela esteja sentindo, aquele sentimento que ela tem, né, pastor João? Isso aí é uma coisa tão interessante, Fabiano, porque tudo aquilo que Jesus ensina está ligado a duas condições que são fundamentais, que são os fundamentos, né, básicos das principais leis e dos principais mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo. Você vai observar, quando você vai observar aqui a questão da oração aqui, em Mateus 6, Jesus ensina o seguinte, que primeiramente o Pai Nosso que estás no céu está ligado ao mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, né? Santificado seja o teu nome, eu tenho ser feito assim na terra como no céu. Aí depois o que fala? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos. Então quer dizer, aí você já entrou justamente na questão do contexto do próximo. Então não tem como, toda e qualquer lei estabelecida por Deus está sempre vinculada a isso, pastor Reginaldo. Quer dizer, o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o meu próximo. E isso é uma coisa tão fundamental e às vezes as pessoas ignoram isso. Eu tenho um bom relacionamento com Deus, né? Eu busco a Deus, mas eu esqueço do meu próximo. Então eu quebro princípios, um princípio que é estabelecido pelo próprio Deus. Olha, pastor Edmar, essas questões de orações, tem tudo isso que é positivo, que nós acabamos de mencionar, todos nós, mas também hoje, na atual espiritualidade evangélica, principalmente aqui no Brasil, nós temos modelos equivocados ou formatos, padrões, ou supostos padrões de oração que não têm a ver com a Bíblia. Orações triunfalistas, né? Sim. Orações decretórias, enfim. A oração na Bíblia, ela contribui para muitas questões, inclusive para a nossa saúde psicoemotiva. A oração é um momento de contrição, é um momento de confissão, de arrependimento. A oração também é um momento, por exemplo, onde a gente expressa a nossa dor, expressa o sofrimento que ora temos sido acometidos, né? E a oração, ela de uma certa maneira nos alivia emocionalmente. A oração de Ana deixa aliviada, né? A oração de Jó, pelos seus amigos, deixa ele e os seus amigos, né? Sob ou debaixo, né? Da bênção de Deus. A oração de Jesus, lá no monte, lá no Getsemane, exprime a sua angústia, né? Então a oração, ela perpassa todos os ambientes da nossa vida, todas as dimensões, né? Verdade. Então é o momento que a gente talvez seja, pastor Fabiano, mais sérios ou honestos com Deus, né? Na oração. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. O assunto está maravilhoso e vamos continuar depois desse bloco. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família. Muito bem, retornamos aqui com o nosso programa para o segundo bloco da Igreja Quer Saber, e hoje nosso assunto é sobre oração. Estávamos aqui comentando sobre exatamente a oração de vários homens na Bíblia e onde as suas orações se tornaram célebres. Mas
O texto que nós estamos lendo aqui, que nós lemos, nós estamos falando de Jesus. E a oração de Jesus, né, pastor Reginaldo, você foi o último a comentar no bloco anterior, realmente, em vários momentos, ele demonstrou a sua oração ao Pai, inclusive colocando diante do Pai toda a sua angústia, tudo aquilo que ele sentia, colocando também a sua oração intercessória pela vida dos discípulos. Nós vemos ali em João 17, por exemplo, quando ele faz a sua oração, onde ele ora por si mesmo, pelo momento ali da cruz, e também ora pelos seus discípulos. Eles estariam deixando os discípulos naquele momento, né? A partir daquele momento ele começava a deixar os seus discípulos, e ele ora para os seus discípulos, pedindo para que Deus os abençoasse, no sentido de que eles fossem santos, que eles tivessem mais amor e que eles fossem uma unidade. Então, nesse aspecto, Jesus dá um exemplo, né, pastor Marcel, em todos os sentidos da oração. Jesus é o maior exemplo de homem que ora, né? Jesus, ele se retirava para os seus momentos de oração, né? Nós observamos isso nos evangelhos. Então, Jesus realmente, ele que nos estimula a orar, a falar com Deus. E é tão interessante nós analisarmos que Jesus sendo Deus, né? Jesus sendo Deus, ele ia falar com o Pai também, né? E Jesus, sabendo tudo, ele ainda se retirava exatamente para confirmar, para orar e para entrar na presença de Deus. Mas o que eu acho extraordinário em Jesus, que ele traz exatamente uma questão, lá no Sermão do Monte, que o senhor acabou de ler, que foi a entrada desse programa, né, lá de Mateus capítulo 6, ele fala algo tremendo, lá no versículo 6, versículo 7, sobre oração. E muitas vezes nós passamos por cima disso que ele diz. Ele diz assim, olha só, porque aqui no Sermão do Monte, Jesus estava no começo do seu ministério, né, do seu ministério. Então ele está ali em reunião, né, fazendo uma reunião com os discípulos, com aqueles que realmente estavam com ele, e diz assim, olha, 6 e 7, diz assim, e orando, não useis de vãs repetições, né, como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Né? Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então Jesus está dizendo assim, olha, essas orações são muito parecidas, que muitos parece que já estava acontecendo esse tipo de oração, entendeu? De muitas repetições, de muita petição, de muita insistência, e parece que aquilo realmente, Jesus chegou a um ponto de sentir um certo incômodo com isso. Ele falou, olha, vocês não adianta vocês ficarem nessas repetições, porque Deus já sabe o que vocês estão querendo. Né? Vocês sabem muito bem. Então, antes de vocês pedirem, Deus já sabe. Então, esse é o maior problema que hoje muitos não conseguem entender. Se Deus já sabe, por que que nós oramos pedindo? Não é? Aí, ou seja, qual é a razão de orar? Qual é a razão de orar, não é? É porque pela oração nós demonstramos o nosso completo estado de dependência. Esse é o quesito, entendeu? Primordial da oração. Mostrar a sua dependência, mostrar a sua humildade diante de Deus também. Submissão, né? Sua submissão. Isso é muito importante. E é interessante que Davi entendeu muito isso, né? Lá no Salmo 139, quando ele está fazendo a sua oração, e assim, muito interessante, que ele fala que, Senhor, eu sei que o Senhor me sonda, me conhece, e me conhece. Mas mesmo assim eu vou orar, que ele ainda fala que ele era uma substância, de informe, ele já conhecia tudo. Mas no versículo 4 ele fala algo importantíssimo sobre isso. Né? Que, aliás, esse versículo 6 também aqui desse texto fala isso, que vai orar no seu quarto, fecha a sua porta, que Deus que vê o que está em oculto já recompensará. E no versículo 4, ele fala, o salmista diz o seguinte, ele fala assim, olha, ainda que não houvesse uma só palavra na minha boca, o Senhor conhece os meus pensamentos. É porque o fato está justamente na colocação que a gente coloca muito que é falar com Deus, né? Mas é interessante que quando você vai falar com Deus, uma coisa que eu observo que o próprio texto diz, ele vê. Ele não apenas ouve, mas ele está vendo. Sim. Mas vendo o quê? Vendo não é a expressão apenas das suas palavras. Ele um conceito de introspecção, ou seja, enquanto você fala, ele vê realmente o seu íntimo, o que você realmente está sentindo. A motivação, a motivação que está dentro do seu coração. O Salmo 51 é uma expressão dessa oração. Então a oração coloca-nos completamente na dependência de Deus. Isso, quando nessa dependência a gente reconhece, né, esse poderio dele, a soberania e as provisões dele. E nesse aspecto, Davi, pastor Reginaldo, até falava na escola dominical esses dias, que esse entendimento dele foi tão apurado, tão interessante, que nessa oração
que você colocou do Salmo 51, ele, para sua época, ele acaba tendo um olhar muito diferente em relação à oração, porque ele fala para Deus nessa oração, olha, se o senhor quisesse holocausto, eu te daria, né? Se eu quisesse sacrifício, eu te daria, mas eu sei que o senhor quer um coração verdadeiro, quebrantado, né? Um coração contrito e quebrantado, o senhor não rejeita. Não rejeita. Isso se faz através de quê? Da Oração. Isso é tão interessante, pastor Fabiano, o senhor citou o Salmo 139, né? E o Salmo 139 é algo que eu posso dizer aqui, eu sou apaixonado por esse Salmo. Eu quero até citar aqui na íntegra um pouco de 2 versículos, só para a gente poder pegar a linha de raciocínio que nós estamos aqui conversando sobre oração, que faz: o Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, tu, Senhor, já conhece toda. Cara, isso é extraordinário. Eu acho extraordinário, sabe por quê? É algo que nos alegra, né? Nos assusta também. Em 2 sentidos. Por que nos alegra? Porque Deus já nos conhece perfeitamente. Deus já sabe nossas motivações. Deus sabe tudo daquilo que nós vamos falar para Ele. Mas nos assusta por quê? Porque Ele nos conhece mesmo. Então não adianta nós queremos maquiar, entendeu? Quem nós somos. Isso nos assusta por um lado, né? Então, a sinceridade da oração, eu creio, entendeu? Que nos leva a essa presença de Deus. Quando você expressa quem você é. Porque não adianta você querer medir palavras nas suas orações para Deus. É um diálogo com Deus, é falar com Deus. E aí no Salmo 139, pastor Marcel, esse e outros salmos, e toda a Bíblia, nos dá a ideia que, essa de Davi, Senhor, tu, antes da palavra chegar à minha boca, tu já conhece. Mas essa percepção a gente só tem na oração. Então a oração nos dá uma visão clara de Deus, uma visão dos desígnios, dos decretos de Deus, da ação soberana. Então, a oração não apenas nos coloca mais próximo de Deus, mas ela nos faz ver de uma maneira mais clara a Deus e que nós somos, a nossa dependência. Então, a oração, ela aguça a nossa percepção e aumenta, acredito eu, a nossa capacidade de confiar em Deus. Eu acho muito interessante quando a gente fala sobre essa questão, Reginaldo, desculpa até interromper você, mas é a questão, assim, até para os nossos ouvintes entenderem, a questão de que não adianta, às vezes, então, você querer expressar uma oração a Deus se você não está disposto realmente a enquadrar no padrão que Ele deseja. Não é? Não adianta você fazer uma oração de lábios que às vezes é feita, parece que de uma forma tão fervorosa, aparentemente falando, com palavras tão bonitas e com muito efeito, mas no entanto, enquanto você fala, é como se Ele dissesse: eu estou vendo seu coração. Você não está fazendo isso para minha glória, você está fazendo para poder agradar o fulano que está perto. É a oração lá do fariseu, né? Eu não sou como ele, né? É exatamente o que Jesus está dizendo aqui. Não faz igual a eles. Quer dizer, chega na praça, ó Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, por isso porque eu dou isso. Não é essa a questão. Quando me converti, que eu não nasci num berço cristão, e eu sempre ia para os cultos, né? E antes dos cultos tinha oração, e as pessoas ficavam de joelho nas igrejas ali, e eu, onde me converti, estava começando o meu processo de conversão, essa é a verdade. E eu ficava observando alguns irmãos, algumas irmãs de joelho, conversando um com o outro, sabe assim? Conversando, aí pensava que não fazia de conta, baixava a cabeça e estava orando. Eu não entendia aquele negócio, falei, poxa, mas não está aqui de joelho, não é para falar com Deus? Eles ficavam conversando, sabe? Eu disse, pois é, mas você entendeu aquilo, você viu aquilo que aconteceu esse dia, não sei o quê. Aí comecei a entender que ali realmente não era uma oração sincera, né? E aí você vai vendo essas práticas também no nosso meio, que é uma prática problemática, porque a oração é você conversar com Deus, é falar com Deus, simplesmente. É falar com Deus. Quem você é, o que você quer, o que você precisa, né? O seu desespero, a sua alegria, a sua paz. Você falar com Deus, isso é oração. Isso é oração. Né? Agora vamos entrar numa questão bem que as pessoas falam por aí, e a gente fica muito preocupado com isso, uma vez que há pessoas que acreditam realmente na oração contrária. Existe oração contrária? Nem os que são contra, nem os pessimistas são bem sucedidos na sua oração, né? É claro que a oração precede um coração puro, um coração que venera a Deus. Então, alguém que tem um coração puro, alguém que tem os lábios puros, jamais vai emitir uma oração contrária.
Então, nós acabamos por adotar, de maneira geral, a ideia da oração contrária, porque tem os propósitos, tem os desígnios de cada cristão, e às vezes forças estranhas lutam para que isso não aconteça, né? Então, foi criando essa ideia de oração contrária. Na Bíblia, não. A oração na Bíblia ela é direcionada sempre a Deus, né? Então, agindo Deus, quem impedirá? Então, não há, quando um cristão é puro e santificado diante de Deus, ele ora, não existe forças contrárias que podem impedi-lo, né? Nós temos o caso clássico lá de Daniel, que havia forças, né? Forças opositoras, enquanto Daniel estava orando. Mas desde o primeiro dia que ele começou a orar, a resposta já tinha. Então, observe que a força opositora à oração contrária não teve efeito, porque desde o primeiro dia Deus já tinha declarado. Porque quem decreta, quem declara a bênção para os que oram é Deus. Ninguém pode impedi-lo. Tiago diz no capítulo 1, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, né? Descendo do Pai das luzes, onde não há mudança e nem variações ou dúvida, né? Ou seja, se Deus quis nos abençoar, isso será feito. Não há dúvida no caráter de Deus, na pessoa de Deus. Será que eu vou abençoar o pastor Fabiano, o pastor Marcel? Será que eu vou dar essa bênção para ele? Será que eu escuto o Reginaldo? Será que eu escuto toda oração nesse sentido, nesse aspecto, que geralmente às vezes a oração contrária se diz que é feita por um cristão, né? Ela chega a Deus. Só que o que acontece? O senso de justiça de Deus é elevadíssimo. Aí, pastor, não é? Eu lembrei que até pode existir oração contrária, mas ela não tem nenhum efeito. Não tem, porque contraria o senso de justiça de Deus. Pediu a receber, porque pediu errado. Justamente. E Tiago é muito categórico. A carta de Tiago é muito categórica nisso, né? Até eu citei parte do versículo aqui hoje, quando ele fala em 5,16, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E em nenhum outro lugar da Bíblia você vai encontrar essa oração aí. Eu quis fazer um parênteses sobre isso, porque infelizmente muitas pessoas acabam acreditando nessas coisas, né? Tenho sido combatente nesse sentido, até porque é isso mesmo que o pastor Reginaldo falou, que meus colegas falaram. A oração, ela é ouvida por Deus. E Deus, ele não pensa como o homem pensa. É diferente a forma que Deus interpreta a nossa oração. Agora, vai da motivação do nosso coração. Porque muitas vezes nós oramos a Deus e muitas vezes nós não sabemos o que estamos pedindo e não recebemos. Está aqui terminando o nosso programa, A Igreja Quer Saber, um programa que tem se primado em trazer a palavra da verdade de uma forma simples, mas que alcança seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero aqui de coração agradecer a presença dos meus companheiros, meus amigos de programa, pastor Reginaldo Cruz, Marcel e pastor Edmar. Deus abençoe a vida de vocês. Estão com a oportunidade de rapidinho aí fazer suas considerações finais. Pastor Fabiano e programa A Igreja Quer Saber, nosso muito obrigado. Obrigado a todos os que assistem o programa A Igreja Quer Saber. Deus possa a cada dia transformá-los, né? Edificá-los e tenham certeza que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Pastor Marcel. Pastor Fabiano, mais uma vez, obrigado por estarmos aqui, a todos vocês que estão nos assistindo, o pastor Edmar, né, o pastor Reginaldo também, sou grato pela vida de vocês. Dizer que é isso, continue orando, né, ore pela minha vida, vamos orar, né, orar e sem cessar. Essas são minhas considerações finais. Amém. Deus abençoe o pastor Edmar. Obrigado, eu quero agradecer pastor Fabiano, pastor Marcel, pastor Reginaldo por estar aqui com vocês. A gente sempre é edificado ao participar desse programa. Obrigado a vocês aí, os nossos telespectadores que nos assistem. Um abraço à minha esposa e aos meus filhos e a todos lá da Igreja da Vila Alzira. Deus abençoe. Muito bem, um abraço a todos, que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo programa, A Igreja Quer Saber.